A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e amigos do movimento reformador. Estamos comemorando agora mais uma semana de oração para 2024 e hoje vamos estudar o terceiro tema, mas não sem antes. Convite o Senhor Jesus a aparecer neste estudo e convite o Espírito Santo a tocar nossos corações. Gostaria de convidá-lo a fechar os olhos, ajoelhar-se e orar ao nosso Senhor. Oremos a Deus, nosso Pai que está no céu, para que a glória seja a Ti e o Teu santo nome seja a Ti. Estamos diante de Você e agradecemos por mais um ano. Senhor, agradecido pela vida, saúde e muitas bênçãos que nos deu, deixe-nos celebrar mais uma semana de oração e agora pedimos a presença do Teu Espírito Santo para que Ele possa falar aos nossos corações através da boca do Teu servo, a quem escolheste nesta ocasião para governar a Tua palavra santa. Senhor, estou com a Tua igreja, estou com o Teu povo, para que esta semana de oração possa trazer grandes bênçãos a todo o Teu povo que estuda a Tua sagrada palavra, e estas são as graças que te imploramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora que convidamos o Senhor Jesus a estar conosco, vamos tomar o tempo para fazê-lo cuidadosamente. Vamos ouvir nosso pastor Elaia da Suíça, que vai falar sobre o tópico 3, Nosso Pai. Com toda a atenção e reverência, damos nosso tempo ao nosso pastor Elaia. Queridos irmãos e irmãs, amigos de todo o mundo, onde quer que se encontrem, gostaria de dar-vos as boas-vindas à terceira leitura da nossa semana de oração. Como todos sabemos, é uma semana de oração que você costuma ter todos os anos. O título da leitura de hoje é a Oração do Padre, escrita por Elaia Swan, da África do Sul. Agora, pela graça de Deus, aqui nos Estados Unidos da América, acredito que receberam a bênção da leitura desde sexta-feira. Ontem, sábado, hoje vamos compartilhar. O que Deus nos deu, eu acredito que você será abençoado quando participar da leitura de oração desta semana. Nosso pai Elaia Suane, os discípulos deixaram seu Senhor brevemente e, quando retornaram, encontraram-no absorvido em sua comunhão com Deus. Como se ele não tivesse notado a presença deles, ele continuou a orar em voz alta. Seu rosto exalava uma luz celestial. Ele parece estar com o invisível. Havia uma força viva em sua palavra, como se a palavra do Senhor de Jesus Cristo estivesse falando a Deus. Pagar 87. O Salvador viu 3 fatores principais em seu conflito com o mal. Ele entendeu a gravidade da obra que veio fazer, e ele entendeu o quão curto é o tempo para completá-la. Ele também entende a natureza da batalha que Satanás e todas as forças das trevas estão travando contra ele para alcançar a vitória na terra e seus habitantes,
porque nós não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra o principado. Efésios 6:12. Somente através da oração Cristo pode prevalecer. Enquanto ele estava orando em um lugar, um de seus discípulos disse-lhe: Senhor, ensine a orar, como João ensinou seu discípulo Lucas. 111. De acordo com Lucas, quando os discípulos viram que a obra de Jesus tinha sucesso, muitas pessoas o seguiram onde quer que ele fosse. Ao ensinar e curar os enfermos, eles entenderam que ele poderia realizar todas essas coisas através do tempo de oração que ele valorizava. Depois de um longo dia de trabalho, muitas vezes ele ia com seus discípulos para encontrar um lugar isolado onde ele pudesse orar sozinho e ganhar força para cada dia. Porque é importante aprender a orar. Até João Batista, o precursor de Jesus, ensinou seus discípulos a orar. Jesus também disse: tenham cuidado e orem, para que não entrem em tentação. Mateus 2:641. Mas outra razão é que em Santiago, 4 ou 3 pedidos você não recebeu porque você pediu errado. Dito isto, ele pode ter estado orando o tempo todo, o que não é totalmente verdade. Ele sentiu que Deus não estava respondendo às suas orações. Talvez ele tenha feito muitas perguntas sem obter respostas, chegando ao ponto de desespero. A verdade é que a culpa não é de Deus. Não sabemos como orar e nos aproximar do trono da graça. As promessas de Deus sempre foram seguras e verdadeiras. Peça, e Mateus lhe dará. 77. Em resposta ao pedido dos discípulos, Jesus os ensinou a orar em linguagens tão simples que até mesmo as crianças pequenas podiam aceitar, mas ao mesmo tempo receber. É tão amplo que mesmo a mente mais privilegiada nunca pode compreender todo o seu significado e ensina a expressar nossa gratidão a Deus, a expressar nossas necessidades a Ele, a confessar nossos pecados e a pedir sua misericórdia de acordo com sua promessa. A palavra do Senhor de Jesus Cristo. Pagou 89, nosso Pai no céu. Jesus nos ensinou a chamar seu Pai, e nosso Pai não tem vergonha de nos chamar de irmãos. O coração do Salvador está tão disposto e ansioso para nos aceitar como membros da família de Deus, que desde a primeira palavra que nos aproximamos de Deus, Ele expressa a certeza de nosso relacionamento divino, a palavra do Senhor de nosso Pai, Jesus Cristo. Mito 89. Quando Jesus apareceu a Maria, depois de sua ressurreição, ele foi proibido de tocá-lo, pois ele não havia subido ao seu Pai. Disse-lhe: vai aos meus irmãos e diga-lhes: eu vou ao meu Pai e ao teu Pai. Juan 2017, pela sua vida e morte. O que Cristo conseguiu foi mais do que uma mera recuperação da destruição causada pelo pecado. O propósito de Satanás é criar uma separação eterna entre Deus e o homem, mas em Cristo estamos mais intimamente unidos a Deus do que nunca caímos.
Ao aceitar a nossa natureza, o Salvador se conecta à humanidade e esse vínculo nunca pode ser quebrado. Ele está em contato conosco. Deus aceitou a humanidade em seu Filho e a levou para as alturas do céu, refletindo Cristo, Pagite 45. É por isso que o apóstolo Paulo disse: então aproximamo-nos com confiança do trono da graça, buscando misericórdia e no momento apropriado ajuda. Hebreus 4,16. Quando chamamos Deus de nosso Pai, reconhecemos que todos seus filhos são nossos irmãos e que todos somos parte do grande tecido da humanidade. Somos todos membros da mesma família. Nos pedidos, devemos incluir o próximo e a nós mesmos. Ninguém ora corretamente se pedir bênçãos apenas para si. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Pagero 90. Não devemos ter o espírito de Caim, que afirmou não ser o guardião de seu irmão. Nem devemos ser indiferentes aos outros, como os sacerdotes e os levitas, como Jesus ensinou na parábola do bom samaritano. Em vez disso, devemos deixar a casa de seu pai em busca de seu irmão, como José, arriscando ferimentos e até mesmo perder a vida. Seja no círculo familiar, no bairro, no local de trabalho ou na escola, todos nós devemos aos nossos concidadãos. Muitos estão perdidos e precisam de alguém que lhes mostre o caminho para a cruz. Algumas pessoas podem ser estranhas em uma terra estrangeira, sem amigos e sem esperança. Devemos deixar o conforto de nossas casas. Procurem nossos irmãos e deles as doces promessas do Pai. Além de chamar Deus nosso Pai, também devemos obedecer aos seus mandamentos para que nossa vontade seja submetida a Ele. Será uma grande alegria fazer qualquer ato, por mais humilde que seja, que traga a glória de Deus e abençoe os nossos semelhantes. Para santificar o nome do Senhor, as palavras que usamos quando falamos do Ser Supremo devem ser pronunciadas de maneira reverenciada. O que é sagrado e terrível é o seu nome. Nunca devemos mencionar o título ou apelido de Deus levianamente. Através da oração, entramos no salão da audiência do Altíssimo, a quem devemos aparecer com o medo divino. Os anjos cobriram seus rostos diante dele. Os querubins e os brilhantes e sagrados serafins se aproximam do seu trono com solene reverência. Quanto mais devemos a ele. Ser limitado e pecaminoso, apresentado de forma devocional ao Senhor nosso Criador, a palavra do Senhor de Jesus Cristo, PAC 91. Às vezes, quando chamamos outras pessoas de piedosos, mostramos que não entendemos o quão piedoso é o nome de Deus. O servo de Deus escreveu que Deus não gosta que chamemos um pastor, de acordo com o ensinamento da Bíblia. Nenhum mortal tem o direito de conceder este título a si mesmo ou a qualquer outra pessoa. Pertence somente a Deus para distingui-lo de todos os outros seres. Aqueles que reivindicam esse título possuem arrogantemente a honra sagrada de Deus e não têm direito à palavra roubada, independentemente de sua posição sagrada e terrível ser o seu nome,
palha do Evangelho 102. Quando fazemos pedidos a Deus, devemos ser muito cuidadosos com o nosso tom. Eu vi que o santo nome de Deus deveria ser usado com reverência e medo. A palavra Deus Todo-Poderoso é expressa em conjunto e é usada por alguns em suas orações de uma maneira descuidada e negligente, o que os desagrada. Tais pessoas não conhecem nem Deus nem a verdade, porque se tivessem conhecido a verdade, não teriam falado tão irreverentemente sobre o grande e terrível Deus que está prestes a julgá-los. No último dia, os anjos dizem: não os unam, porque seus nomes são terríveis, aqueles que estão conscientes da grandeza e majestade de Deus. Eles recitarão o seu nome com reverência divina. Ele vive em uma luz inacessível. Ninguém pode vê-lo e viver. Pagime 456 dicas para a Igreja. Percebemos que devemos santificar o nome em nossas famílias e que o nome não será santificado em nossas famílias se permitirmos que nossos filhos mostrem os atributos de Satanás. Se queremos que os santos anjos cuidem de nossos pequenos filhos, devemos criá-los na disciplina e exortação do Senhor, ensinando-os a santificar o nome de Deus. Review Herald, 16 de julho de 1895. Às vezes eu ouço pessoas chamando o nome de Jesus e eles mandam o nome de Jesus. Ele vai isto e aquilo. Mas quando nos aproximamos do trono da graça, precisamos dele. E tememos nossos pais, mesmo nossos pais idosos, e nos humilhamos com bom tom quando pedimos alguma coisa a eles. em tom de humildade oramos. Vamos dizer ao meu pai: preciso disso. E depois? Isso é ainda mais verdadeiro para Deus, governante do universo. Não podemos dar ordens a Ele, só podemos nos humilhar diante da sua grandeza e nos nossos lábios sempre pronunciamos o seu nome com grande reverência e respeito. Pais, onde estão seus pais e filhos enquanto estudamos essas leituras para a semana de oração? Como eles administram suas casas? Nós representamos o caráter e os atributos de Deus em nossas vidas. Venha o teu reino, o reino de Deus, porque o reino de Deus não é pão nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 1417. Os discípulos de Cristo esperavam a vinda imediata de seu reino glorioso. Mas ao dar-lhes essa oração, Jesus ensinou-lhes que o reino não será estabelecido. Então eles devem orar pela sua vinda, pois este é um evento futuro. Mas esse pedido também é uma promessa para eles. Embora eles não veriam a vinda do reino dos céus em seus dias, o fato de Jesus lhes dizer para orar por ele prova que ele certamente virá quando Deus quiser. Discurso de Jesus Cristo, Pagimo 92. Como podemos nos preparar para o reino que está vindo? Não podemos orar para que o reino do céu venha. Se não estamos prontos, nossas vidas devem corresponder à nossa fé. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, assim como o reino de Cristo não pertence a este mundo. Esperamos que esta oração seja cumprida após a segunda vinda de Cristo, que o reino, o domínio e a majestade de todas as nações do mundo sejam dadas ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é o reino eterno, e que todos os reinos lhe servirão e obedecerão. Daniel 727. Estamos agora no reino da graça, mas estamos ansiosos para o reino da glória, o clímax e o cumprimento da esperança da salvação. Faça a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Faça a tua vontade, ó meu Deus, para me agradar, e a tua lei está no meu coração.
Salmo 408. A vontade de Deus é manifestada nos mandamentos de sua lei divina, e os princípios desta lei são os princípios do céu. Os anjos que habitam lá não têm conhecimento superior do que o conhecimento da vontade de Deus. Fazer isso é o serviço mais elevado pelo qual você pode usar suas habilidades. A palavra do Senhor de Jesus Cristo, página 993. Que a tua vontade seja feita na terra como no céu, uma oração pelo fim dos reinos do mal na terra. Que o pecado seja destruído para sempre, e que o reino da justiça seja estabelecido. Então na terra, como no céu, todos os bons propósitos serão cumpridos, segundo a Tessalonicenses 111. Agora, em grande parte, Satanás conseguiu incutir as mentes dos chamados cristãos na lei de Deus, que reflete o fundamento de seu domínio. Se violarmos a lei de Deus, nunca teremos paz com Ele. Há muita paz para quem ama sua lei, mas não para quem a quebra. Salmos 119, 165. Toda a cristandade afirmou amar Cristo enquanto pisava em sua lei, mas o dia em que a batalha terminaria estava chegando. Vitória conquistada. A vontade de Deus deve ser feita na terra, assim como no céu. Todos formarão uma família feliz e unida, vestida de louvor e gratidão. O manto da justiça de Cristo. Conselhos para a Igreja 620. Dê-nos hoje o pão diário, tal como os 10 mandamentos, que está dividido em 2 partes. A primeira que mostra o amor do homem por Deus e a segunda que revela o amor ao próximo. O mesmo acontece com o nosso Pai. A primeira parte mostra o temor do homem de Deus, glorificando-o e fazendo sua vontade. Na segunda parte do nosso Pai Celestial, depois de cumprir a vontade do Pai Celestial, podemos apresentar a Ele as nossas exigências para nós mesmos e para as necessidades dos outros. Portanto, meu Deus compensará tudo o que vos falta, conforme a riqueza da sua glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. A oração pelo pão diário inclui mais do que apenas alimentos para sustentar o corpo. É também o pão espiritual que nutre a alma para a vida eterna. Jesus nos diz para não trabalhar pelo alimento da perdição, mas pelo alimento da vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Nosso Salvador é o pão da vida quando olhamos para seu amor e o recebemos em nossas almas. Comemos o pão que caiu do céu, ensinando-nos a pedir diariamente o que precisamos, seja temporário ou espiritual. Deus quer alcançar um objetivo para nosso benefício. Ele quer que sintamos o quanto dependemos de seu cuidado constante, enquanto Ele tenta nos atrair para uma comunhão íntima com a palavra do Senhor de Jesus Cristo. Página 96. Uma importante lição que deve ser ensinada é a lição da dependência de Deus. E assim como a flor do campo está enraizada na terra, ela também deve receber ar, orvalho, chuva e sol. Portanto, devemos receber de Deus o que serve à vida da alma. Oufadel Caripai em 20. Contamos com nosso Pai Celestial para nosso alimento físico e espiritual. Mas por que devemos orar para que Ele não nos dê todos os dias, em vez de pedir-lhe apenas para nos dar tudo o que precisamos de uma só vez? Simplesmente porque a misericórdia de Deus é nova todas as manhãs. Outra razão aparece nas seguintes linhas do Espírito profético. Agora somos como crianças e ainda não desfrutamos da herança dele. Deus não confia em nós.
Nosso precioso legado não é que Satanás nos enganou com seus truques astutos, como ele enganou o primeiro casal no jardim do Éden. Cristo o protege para nós dos predadores como crianças, e nós teremos o que precisamos agora, dia após dia. Devemos pedir todos os dias nosso pão diário. Dê-nos hoje a palavra do Senhor de Jesus Cristo, página 94, perdoe nossas dívidas, como nós nos perdoamos. Nesta frase, estamos literalmente dizendo que Deus nos tratará como tratamos nossos semelhantes. Não devemos pensar que, a menos que eles confessem seus pecados, aqueles que nos feriram têm razão para não perdoá-los. Sem dúvida, eles têm o dever de humilhar seus corações através do arrependimento e arrependimento. Mas devemos ter compaixão com aqueles que pecam contra nós, admitir ou não admitir seus erros. Não importa o quanto fomos ofendidos, não devemos constantemente lembrar as queixas que sofremos, nem devemos nos sentir mal por nossos danos. Assim como queremos que Deus nos perdoe, nossas falhas também devem ser perdoadas a todos aqueles que nos feriram. A palavra do Senhor de Jesus Cristo, página 97. O perdão é um dos atributos de Deus, como Moisés disse, Senhor, Deus misericordioso, que perdoa transgressões e pecados. Êxodo 3:4, 67. Tem pregos nas mãos. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Lucas 20:334. Depois de alguns anos, quando Estevão foi apedrejado até a morte, se ajoelhou e gritou em voz alta, dizendo, Senhor, não coloque este pecado sobre eles. Fato 760. Além disso, Saul, o perseguidor, escreveu para Timóteo depois de se converter para se tornar Paulo. Na minha primeira resposta, ninguém estava comigo, mas todos me abandonaram. Rezo a Deus para que não sejam acusados. Isto não é 1 Timóteo 4:10. O segredo do perdão é entender que quando não perdoamos, estamos deixando que o desperdício do ressentimento e do ódio bloqueie nossa mente, o canal pelo qual recebemos o perdão de Deus. A falta de perdão pode levar até mesmo a doenças que nenhum médico pode curar além de Cristo. Lembro-me da história de uma irmã que estava muito doente e tentou de tudo para ajudá-la. Depois de oferecer um tempo especial de oração, os sacerdotes foram convidados a participar da cerimônia de unção. Um sacerdote pediu às freiras que se juntassem a ele para recitar Nosso Pai. A irmã mais velha estava feliz em fazer isso com sua voz fraca. Mas neste versículo, perdoe nossos pecados, assim como perdoamos todos os devedores. Lucas 11, 4 anos. A irmã ficou silenciosa. O padre repetiu as palavras, mas a freira ficou em silêncio. Ele parou de orar e perguntou por que ela não repetiu as palavras. Então ele disse que alguém a machucou e que ela nunca lhe perdoaria. Infelizmente, minha irmã morreu implacavelmente. É verdade que ai daqueles que ofendem os outros serão declarados, mas como filhos de Deus devemos perdoar. Precisamos pedir a Deus para este atributo, porque o coração carnal não o possui. Hoje, devido a um espírito implacável, as relações familiares se rompem e, infelizmente, mesmo nas casas de fé entre irmãos e irmãs, cada um que tem que lidar com os outros tem que manter a sua posição. Porque como tratamos os outros, Deus também nos tratará. Nós tratamos Cristo como seus filhos, porque Ele é representado por seus santos. Ciência dos Tempos, 3 de fevereiro de 1890. Não nos deixem cair na tentação. O que é tentação? A tentação é uma incitação ao pecado e, de acordo com a Bíblia, não vem de Deus. As tentações são como pássaros voando sobre nossas cabeças, e não é pecado para elas fazê-lo,
mas permitir-lhes construir um ninho sobre nossas cabeças torna tais tentações pecados. Portanto, não é pecado ser tentado, mas é pecado se submeter. Durante quase 6.000 anos, os esforços de Satanás têm sido para enganar e destruir a humanidade através de técnicas e sutilezas que ele desenvolveu ao longo dos milhares de anos. Assim como Satanás faz, ele tenta nos arrastar para a tentação para que a maldade do nosso caráter possa ser revelada aos homens e anjos e ele possa nos reivindicar como seu. Na profecia simbólica de Zacarias, Satanás está à direita do anjo do Senhor e acusa o sumo sacerdote Josué de vestir roupas sujas e de resistir à obra que o anjo iria fazer por ele. Esta é a atitude de Satanás em relação a cada alma que Cristo está tentando atrair. O inimigo nos seduz ao pecado e em seguida nos acusa de ser indignos do amor de Deus diante do universo celestial. No entanto, não devemos desesperar, pois com cada tentação de suportar e resistir, Jerusalém será destruída e o povo do Senhor será espalhado em países estrangeiros. Ele resolverá tudo na hora certa. As forças do mal só podem operar com a permissão de Deus, pois todo poder e glória pertencem a Ele. Ainda assim, os discípulos de Cristo não devem pensar que suas esperanças são inúteis, nem que Deus abandonou o mundo. Poder e glória pertencem àqueles que são grandes, e é uma bênção progredir na obtenção de experiência e construção de caráter com a ajuda divina. Mas se caímos na tentação, pecamos contra Deus, e então seremos encontrados defeituosos na balança do céu. Cristo vê todas as tentações, e Ele já nos forneceu tudo o que podemos suportar. Ele garante que não seremos tentados mais do que podemos suportar. Ao oferecer a oração que Cristo disse, nos entregamos à orientação de Deus e pedimos a Ele que nos guie em um caminho seguro. Não podemos oferecer sinceramente essa oração e depois seguir o caminho que escolhemos. Um cristão sincero nunca fará um plano que Deus não possa aprovar. Ao mesmo tempo, ele nunca se aventuraria em uma terra proibida, nem seria influenciado por Satanás. Portanto, nesta oração, pedimos a Deus que nos salve de nós mesmos, para que as tentações se transformem em lições e nos ajudem a nos prepararem para a vida eterna. O reino, o poder e a glória são teus. Cristo veio à terra quando o jugo do opressor estava sobre o povo de Deus. Os discípulos e o povo tinham uma compreensão muito limitada da missão que Cristo veio cumprir. Eles pensaram que ele veio para libertar os judeus dos romanos e estabelecer o seu reino na terra, mas Cristo disse a Pilatos antes de ser crucificado: "Meu reino não é deste mundo." João 1836. Assim, quando Cristo deu nosso Pai a seus discípulos, ele se assegurou de eliminar os mal-entendidos em seus corações e apontá-los para seu futuro reino. Além disso, ele assegurou-lhes que Deus tinha total controle e que as forças do mal pareciam triunfar sobre o povo de Deus, mesmo que eles fossem oprimidos por algum tempo. Jerusalém será destruída e o povo do Senhor será espalhado entre as nações estrangeiras. Ele resolverá tudo na hora certa. As forças do mal só podem operar com a permissão de Deus, pois todo poder e glória pertencem a Ele. Ainda assim, os discípulos de Cristo não devem pensar que suas esperanças são inúteis, nem que Deus abandonou o mundo. Poder e glória pertencem a Ele, e seu grande propósito será realizado sem impedimentos até que seja completado. Na oração que expressa suas necessidades diárias, a atenção dos discípulos de Cristo é dirigida para cima de todo poder e domínio. O Senhor teu Deus, cujo reino reina sobre todos os homens, é Pai eterno e amigo. Que Deus nos ajude a nos aproximarmos dele mais do que nunca na oração, porque a ele pertencem todo o poder e glória para sempre. Aquele ao. Ao término da terceira leitura de nossa semana de oração,
É minha convicção que por meio das bênçãos divinas todos nós recebemos graças e bênçãos abundantes. Vamos concluir esta passagem elevando uma oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, por toda a eternidade. Amém. Para abençoar e glorificar nosso Senhor, pois Ele ainda fala com seu povo. Também agradecemos a você, querido amigo e irmão. O que temos, além da propagação da palavra do Senhor? Oramos para que Deus tenha tocado profundamente o seu coração e gostaríamos de convidá-lo a se juntar a nós para as outras leituras de oração desta semana, bem como para todos os programas que sempre apresentamos através da página da Assembleia no Facebook e no YouTube. Então você pode acompanhar o programa da Igreja SMI, o movimento de reforma de hoje. Agradecemos e oramos a Deus para que possamos estar juntos em outras ocasiões, estudar e ser abençoados com as palavras abençoadas do Senhor. Deus te abençoe e até o próximo programa.